Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do dia útil, que não foi anunciada porque não deu. Mas tudo bem, estamos aqui e vamos fazê-la e fazê-la de uma forma magistral, como sempre fazemos, certo? É isso mesmo. Olha que tema interessante. Me ocorreu isso ao longo da semana, do final de semana para cá, sobre... ficou um pouquinho de pleonasmo aqui? Ficou, mas é de propósito? É sim, senhor. É bem pleonasmo mesmo, olha só. Autossabotagem de você consigo mesmo por si. Até pensei em desenvolver maneiras mais reflexivas sobre esse tema. Mas é você com você... Deixa eu botar mais longe aqui que tá horrível. Que é você com você mesmo. Certo? Você com você mesmo. Eu tô sem pedestal aqui, o negócio não tá muito bem, mas ok. Então olha só. É você com você mesmo, fera. Tá entendendo? É você se sabotando o tempo inteiro. E aí veja que nós já abordamos algumas vezes a questão da desculpa, da responsabilidade, desses obstáculos imaginários que vocês mesmos se impõem. Vocês mesmos se impõem vários obstáculos imaginários, vários. E aí olha só, quando eu falo de autossabotagem, junta essa questão do medo, das dificuldades que vocês constroem para dar aquele passo, e você cai no mundo do si. E olha só, presta atenção. Se fosse uma semente, nasceria uma árvore de quase. Ou seja, o que te impede de conquistar seu potencial máximo, além de você mesmo? É o governo, não sei quem, é porque eu não tenho tempo. É porque para com essa bobagem. A gente já falou sobre isso, que isso é tudo desculpa. Então, chega disso. Beleza? Vamos assumir aqui o que nos cabe. E quando eu falo em autossabotagem, olha só, isso fez sentido para mim durante o final de semana, porque eu percebi o meu movimento, o que eu vim fazendo e o que eu vim desconstruindo. E aí hoje isso para mim faz sentido e eu percebo como que era antes e como que está agora. É por isso que eu estou falando disso, por isso estou falando deste assunto com vocês hoje. Dia 6 de agosto foi quando eu efetivamente voltei aqui para o mundo do digital e falei, vou investir nesse negócio aqui. Mas, como eu sempre digo, não estava nem acreditando. Falei, vou parar de parar, porque é só fazer. Então, se você comparar a qualidade da primeira live com essa daqui, você vai ver um mundo de diferença. Um abismo, praticamente. Mundo abismo, né? Enfim, você entendeu? Vai ter muita diferença entre a primeira e esta. É a forma como eu gesticulo, como eu falo, a minha articulação, as minhas caretas, até algumas piadas eventualmente que são sem graça, eu sei, são bem sem graça porque eu não sou stand-up, mas às vezes tem ali uma coisinha que você até dá uma risada, pelo menos, então se você comparar, você vai ver a diferença. E aí, o que me impedia lá no dia 6 quando eu comecei? Antes, na verdade, porque dia 6 eu comecei e já era. Então, até o dia 6, o que me deixava especificamente em relação a uma live? Cara, quem é que vai ver? E se eu entrar e se não tiver ninguém? O que eu vou falar? E se eu errar? E se eu tossir? Se eu tiver uma coceira na cabeça? E sei lá, um monte de coisa, sabe? Um monte de... E se, viu? A árvore que eu te falei, que nasce. Pois é, ela tinha nascido, estava lá cheio de fruto caindo na minha cabeça. Mas eu falei, quer saber? Eu vou lá e vou fazer. E aí, olha só. Às vezes você pode ter ali uma coisa que facilite a sua vida, E o horário de 4 horas que eu escolhi é um horário mais morto, Bem ou mal é um horário mais morto, que tem menos pessoas ali com o celular na mão para poder parar e ficar 20, 30 minutos. Tá? Não estou te chamando de desocupado, só estou te dizendo que o fato é que são menos pessoas disponíveis neste horário. Você veja, quase 5 da tarde, eu só parei agora, nem foi 4 horas, nem a live, mas foi 5 da hora porque agora eu estava atendendo, hoje era dia de atendimento presencial, então não deu para fazer antes, porque eu estava atendendo. Mas aí eu escolhi um horário que eu imaginei que vai ter menos pessoas, e não avisei pra ninguém. Aí a pessoa ficou chateada e foi embora. Aí olha só, daí eu não avisei pra ninguém, e eu não avisei justamente por isso, porque eu não queria que ninguém viesse. Eu queria testar, para ver como é que era, como é que seria. Será que eu dou conta, será que não dá, como é que é? Tanto que eu me embananei todo lá na primeira e foi engraçado, porque eu me embananei e o que aconteceu? Eu não conseguia fechar a live. Continuou gravando.
porque eu não sabia como fazer, nunca tinha feito. Mas olha só, até o dia 6 de agosto eu não sabia fazer uma live, eu não sabia o que ia acontecer, não sabia de nada disso. No dia 6 eu fui lá e fiz. Durante, eu não sabia fechar. Eu aprendi fazendo. A gente já falou muitas vezes sobre isso, certo? Você aprende fazendo, é verdade? Então, o que eu tinha de bloqueio até ali naquele dia, que eu achava que era muita dificuldade, muito impossível, que eu fiquei com muito medo de fazer, eu fui lá, comecei a fazer, fiz no primeiro dia, fiz no segundo, já melhorou no segundo, já sabia onde fechar, e lá pela primeira semana eu já sabia enquadrar melhor aqui o vídeo. E o que eu quero mostrar é o seguinte, essa autossabotagem, ela te impede de dar esse passo, porque você cria ali uma fantasia de dificuldade no fundo, tá? Você não precisa ter um iPhone, você não precisa ter um cenário lindo aqui atrás, você não precisa nem ser bonito, nem a voz bonita. Quem é que gosta de ouvir a própria voz ou ver a própria cara? Ninguém. Num vídeo, por exemplo, ninguém gosta, tá? Isso é normal, né? Você não está sozinho, você não é especial por isso. Você é exatamente igual a todo mundo. E aí vem outras questões que vão se desenvolvendo a partir daí. Eu perdi o medo, né, ali naquela hora, de fazer esse tipo de coisa, e comecei a fazer. E conforme eu fui fazendo, eu fui pegando a manha, fui ficando cada vez melhor, e por ficar cada vez melhor, né, lembra que eu falei da percepção? A percepção, ela te amplia ali para você ver mais coisas. Você entra numa frequência que você começa a meio que ouvir mais daquele estilo de coisa que você está falando, está vivendo ou está fazendo. Então ali eu comecei a falar, cara, tô entrando aqui na coragem e tal, dando a cara a tapa, vamos ver o que vai acontecer, e tá indo bem, tá desenrolando bem, eu tô satisfeito, né? Porque uma ou outra pessoa vai lá e comenta, fala que ajudou, fez sentido, pô, isso pra mim é maravilhoso, né? Se uma só pessoa tiver visto uma delas e ela fala, pô, eu precisava disso daqui, pra mim já tá excelente, né? Claro que eu quero atingir o maior número de pessoas possível, mas a ideia é que se uma pessoa se beneficiou, já valeu. E aí, quando eu fui fazendo, outras coisas que eu via, que aí você começa também a perceber o que é a autossabotagem que você comete contra si. Se a autossabotagem só pode ser contra si, né? Você vai vendo as autossabotagens que você comete. Exemplo, dentro aqui do mundo digital, do mercado digital, para você se promover, ou você paga, né, para os anúncios, ou você tem lá uma das formas que é você fazer seus melhores comentários, é o best comment que você vai lá e faz no perfil de alguém. Mas o que eu vou comentar no perfil do fulano? Né? Porque você está querendo os seguidores dele, para eles se tornarem a sua audiência. Mas o que eu vou comentar lá? Eu não conheço o cara. Bom, então primeiro você vai conhecer a pessoa. Segundo, você vai escrever ali, se escreveu alguma coisa, você fica, mas não tá muito bom esse texto que eu fiz aqui, eu não gostei muito e tal. E, cara, é assim mesmo, você começou quando a fazer isso? Agora, né? Você acabou de nascer e já está fazendo. Então, o que você esperava? Que você já fosse fazer o primeiro texto emocionante, todo mundo ia ler, aplaudir, chorar e, caramba, segue o cara, de 0 a 200 mil seguidores em uma semana. Não, às vezes acontece, mas não é esse o caso. E aí, o que te impede de ir lá e fazer um comentário? É você que está escrevendo. Tá? Você não precisa pegar uma frase de um livro, não. Até porque todo mundo percebe isso, né? Mas o ponto principal aqui é que essa autossabotagem te impede de crescer, de fazer as coisas. Hoje eu fiz um stories no meio lá do Park Shopping, aqui em Brasília, mostrando que ninguém se importa, ninguém está nem vendo. Tinha uma pessoa atrás de mim quando eu estava me filmando, fazendo assim, ela não estava nem olhando para o meu lado. Eu devia estar achando que eu devia estar, sei lá, procurando sinal do celular. Lembra quando a gente pegava o celular com a antena lá, os tijorola, e aí você tinha que ficar, né? Cadê o sinal? Cadê o sinal? Agora fica assim, tipo uma antena de televisão, que você nem sabe o que é isso mais, né? Só a galera mais experienciada. E aí o que rola? Ninguém se importa. E aí você está se auto-sabotando por conta de alguém que não vai nem ver aquilo. Porque o cara não está nem se importando, ele não está nem percebendo a sua existência, esse é o fato. Né? E olha que bacana, quando você entende isso, que você internaliza, que você começa a perceber que você pode fazer as coisas e
Algumas vão gostar, outras não vão gostar, e é isso mesmo. O que rola? Você vai lá, por exemplo, faz o comentário, tudo, e aí, novamente, né? Tô falando mais de mim hoje porque foi algo que eu percebi, porque eu comecei a fazer e é um método que funciona. Aí eu estou em alguns grupos de mentoria, grupos de, né, grupo de condomínio, grupo de estudante, de profissional, então um monte de grupo. Né? Vocês também têm uns 500 grupos de WhatsApp. Eu não estou falando com você não, viu, o senhor Baltazar aí. Se seu nome é realmente Baltazar, não era para ser, mas é só um exemplo. Né? Não estou falando daqueles grupos de sacanagem que você tem, não. Estou falando dos grupos em geral. Né? Grupo do trabalho, da escola, enfim. Vocês têm vários grupos. E aí eu ficava pensando, e se eu mandasse o post que eu fiz lá? Pô, mas será que não vai ficar feio? Será que eles não vão achar ruim? Com certeza alguém vai achar ruim. Mas se alguém achar legal? E se der certo? Ah, vou mandar, tô nem aí. Peguei e mandei. Morrendo de medo, com vergonha, inseguro, e pensando, não vai dar certo, meu Deus, por que eu mandei? Eu vou apagar. Mandei. Depois você manda o primeiro, você fica meio sem vergonha. Porque você vê que algumas pessoas vão lá e comentam, outras pessoas começam a seguir, outras pessoas lá e elogiam o que você escreveu. E sobre a escrita, o bacana também é esse, que tem vezes que eu escrevo alguma coisa e tal, sinceramente, quando eu releio o que eu acabei de escrever, eu falo, caramba, fui eu que escrevi isso? Porque, né, às vezes você não se dá conta da evolução que você fez. Justamente porque medo, insegurança, tudo dentro dessa autossabotagem. Né? Então, não é que você nunca mais tenha medo, que você nunca mais vá se sabotar, que você nunca mais isso, não é essa a ideia. A ideia é que essa voz lá dentro que fala, cara, não faz isso, não vai dar certo. Ah, e se alguém não gostar? Essa vozinha chata que tem aí dentro, e eu digo, né, que estava aqui dentro de mim, ela vai ficando cada vez mais baixinha. Ah, mas isso é chato. Ela vai ficando cada vez mais baixinha a um ponto que você lembra que ela existia e talvez por se lembrar em algum momento, tem a vozinha chata, o que ela falaria agora? Deixa eu ver se eu consigo ouvir ainda. E aí talvez você ouça só um murmurinho bem baixinho, mas é porque quanto mais você vai fazendo, mais você vendo, não tem nada demais, é bem óbvio, é bem simples, eu dou conta. Então, medo, insegurança, achar que não tem capacidade, tudo isso, né, que cai naquela questão da desculpa, vai ficando para trás, vai ficando pequenininho. E aí o que cresce, ou então que seja, que fique do mesmo tamanho, mas aí você começa a perceber que o que cresce é a sua capacidade de fazer, você melhor, você fazendo mais bem feito. Quer ver outro exemplo? CapCut. Aquele aplicativo lá que você põe legenda, que você corta vídeo, isso e tal. A primeira vez na vida que eu mexi, eu fui lá, testei e tal, consegui fazer, funcionou de primeira. Hoje em dia eu faço mais rápido, porque eu continuei fazendo. Só isso. Eu não precisei de curso, não precisei de nada. Tem, agora tá tirando onda, né? Não, meu filho, é porque aquilo lá é simples mesmo, né? O CapCut é um negócio muito simples, mas faz um computador que é melhor, tá? No celular é horrível, horrível. Que nem o Canva. Mas o que tem aí atrás? Se eu fosse ficar me preocupando com várias variáveis, eu não ia fazer nada. Tá? Eu estou dando um exemplo específico aqui, ó, do Instagram. Eu não teria feito lives, eu não teria feito postagem, não teria me divulgado dentro dos meus grupos. E muitas vezes eu ajudava as pessoas ali também, né, em grupos de mentoria, que às vezes tinha um paciente XYZ lá com uma condição, e aí você vai lá e ajuda também aquela pessoa. Né? Não é só para vou me fazer aqui, me vender. Não. Você efetivamente você participa daquilo e você começa a aguçar cada vez mais essa percepção. Então eu estou só te mostrando o seguinte: não fica com esse medinho, para de se auto-sabotar, para de se colocar essas dificuldades incríveis que não existem e para de não confiar na sua capacidade. Vai lá, fecha os olhos lá e manda o negócio, faz o que você tem que fazer. E o exemplo que eu estou dando é só dessa parte pequititinha aqui, mas veja a grandeza de tudo. Né? Eu percebi que os meus atendimentos estão ficando melhores.
Porque eu estou desenvolvendo mais essa habilidade de comunicação. Por que eu estou desenvolvendo? Porque eu estou treinando. Percebe? Eu estou treinando. E quanto mais você treina, melhor você fica. Que é óbvio. Então, eu estou treinando isso também. Eu vejo aqui o efeito nos meus atendimentos. Na hora de dar aula, eu vejo que aqueles bullet points, que seriam, né, só os pontos para você descrever o que seria feito na aula, eu consigo bater o olho naquilo e já pensar mais em 300 coisas para adicionar ali. Porque você vai aprimorando, né, para estudar. Quando eu sento para estudar daí, quando eu entro para estudar, por exemplo, eu estou ali estudando, né, eu presto atenção no que eu estou fazendo, porque eu tenho TDAH, então você imagina, né, passou uma mosca aqui, eu fui embora, tchau gente, tem uma mosca aqui, não é o caso agora, mas o TDAH ele tem um hiperfoco, e eu conseguia botar, né, ele ali uns 80%, mais ou menos, depois de muitos anos de esforço, colocar o meu hiperfoco para onde eu quisesse. E agora eu começo a ver que quanto mais eu faço essas coisas que eu venho fazendo, mais o meu hiperfoco está a meu favor. Então quando eu entro numa aula, eu realmente estou numa aula. Eu não vejo mais nada à minha volta. Porque aí, veja, eu estou direcionando, né, estou sendo presente naquela aula. Não é que o resto do mundo não importe, pode cair tudo, alguém me chamar que eu vou ignorar. Não é esse o caso. Mas naquele momento, né, e a gente sabe muito bem que a probabilidade de você ser chamado para resolver uma situação de emergência urgentíssima, que se não é você ali naquele exato segundo, o mundo explode, é quase zero, né? Vamos ser bem sinceros, é quase zero, né? Então, dá para ficar uma hora ali só concentrado no estudo? Dá. Lendo um livro? Também. Né? Então, eu vejo que isso ampliou a minha capacidade nestas outras áreas. Estudo mais, trabalho mais, tenho melhores ideias quando estou atendendo, quando estou conversando. Quando eu estou assistindo uma aula, eu entendo muito, infinitamente mais. Então, a meia palavra que o professor fala, né, eu estou lembrando da aula de ontem que eu fiz, a meia palavra para mim é que já faz um baita do sentido, porque eu já consigo correlacionar com outras várias coisas que eu tenho visto, com as quais eu tenho lidado. Entende? Então, quando eu digo para você não se auto-sabotar, é justamente por esse motivo. Porque você está se limitando. É você que está se pondo esse medo, que você que está segurando teu pé. Manja, você está tipo numa piscina, aí está difícil de levantar, por quê? Porque você que está lá se puxando assim, ó, se arrastando lá para baixo. E não pode ser assim, não pode ser você o primeiro a se puxar, você tem que ser o primeiro a se empurrar. Então você não se sabota. Tá com medo? Vai com medo. Eu não domino esse assunto. Ninguém domina assunto nenhum. Ninguém nunca vai estar 100% preparado. Ninguém vai saber absolutamente tudo sobre aquilo. Você sabe tudo sobre você mesmo? Por acaso? Para de mentir para mim. Você não sabe tudo sobre você. Eu tenho certeza. Deve ter algum tipo de alimento que você ainda não conhece, que você vai gostar e que você não vai gostar. Deve ter alguma coisa que você esqueceu sobre você, deve ter alguma coisa sobre você que você não sabe. Ou seja, a gente não sabe 100% sobre nada. Ninguém sabe, isso é impossível. Nós, seres humanos normais, não. Tá? Só Jesus Cristo na Terra, mas aí já foi 2000 anos atrás, né? Então veja aqui. Tá com medo? Vai com medo. Para de se puxar. Tá? É você que se impede. Comece a prestar atenção nas oportunidades que você não aproveitou. E me diga se não era você que estava bem ali na frente, assim, ó, com mãozão, assim, falando, não vai, vai ficar aqui, não vai. Me diga se eu não estou certo. Que era você o primeiro a se impedir, a construir uma barreira intransponível de dificuldades. De ficar com esse negócio, mas não é chato se eu falar isso para fulano, mas será que vão gostar? Cara, a verdade é parte do seguinte pressuposto. Vamos lá. Intenção com coisa prática. Eu estou vendo o relógio aqui que ainda dá tempo. Coisa prática para você, meu filho, minha senhora, minha cenoura. Presta atenção. Coisa prática. Chama-se intenção paradoxal do Frankl. A intenção paradoxal, em linhas gerais, bem resumidamente, é o seguinte. Digamos que você tem que dar uma palestra e você está com medo de gaguejar durante a palestra. Ou de esquecer alguma coisa. Então você vai
imaginar que você está lá nessa palestra e vai falar, não, mas eu vou gaguejar demais, não vou conseguir falar nada, eu vou ficar, eu vou esquecer tudo, eu vou esquecer meu nome. Você imagina o pior cenário possível. Essa é a intenção paradoxal na logoterapia. Trazendo aqui para você, parta do seguinte pressuposto: a minha voz é horrível, todo mundo vai achar minha voz irritante. Nossa, eu não sei me posicionar na frente da câmera, o vídeo vai ficar horrível, eu não vou conseguir, eu vou ficar parecendo um robô falando diante deles, vai. Com certeza você vai. Nossa, eu vou fazer um monte de piada horrível, ninguém vai rir. Verdade, ninguém vai rir, vai todo mundo te achar um idiota. Sei lá, o quanto mais de coisa, não vou saber me enquadrar, eu vou ficar meio torto lá no negócio, vai ficar horrível meu vídeo, de repente eu nem apareço. E daí, meu filho, já bota tudo isso na sua cabeça, tá? Tudo isso. E se o celular fritar na hora que eu estiver falando online? Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Durante o lançamento, acontece isso comigo, que era o pior cenário possível e imaginável. E o que eu fiz? Estava com o computador do lado ali preparado, só liguei ele do lado, pá, pronto. Continuei rodando. Como se nada tivesse acontecido. Porque eu tinha duas opções ali na hora. Entrar em desespero, chorar e falar, meu Deus, eu estou no meio do lançamento, acabou. E aí eu perdia o que eu estava fazendo. Ou, bom, não vai ficar tão bom, não vai ficar excelente, mas eu vou ligar isso daqui e eu vou continuar. E foi o que eu fiz. Continuei. E deu certo. Podia ter dado errado? Podia. Mas podia ter dado errado por eu não tentar. Aí com certeza. Agora, deu certo, que bom, mas eu tentei. Tá vendo? Então, já parte desse pressuposto. Ninguém vai querer te ouvir. Ninguém vai entrar na tua live. Ninguém vai querer saber da tua opinião. Você vai falar tudo errado. Você vai parecer uma pessoa que não sabe pronunciar palavras corretamente, vai errar o português, vai dar tudo errado. Você não vai se enquadrar, vai deixar o dedo na lente, sei lá, você vai fechar e abrir sem querer a live, o microfone, sei lá, vai dar tudo completamente errado. Completamente errado. Uma total desgraça ali na sua vida, aquela tua decisão de fazer aquilo naquele dia. Pronto. Esse é o seu pressuposto. E aí, talvez você não tenha visto, né? Mas existe uma live lá arquivada que está, por enquanto, disponível. Dá um bisu. Você não é tão ruim assim. Nem nisso você é o pior dos piores do mundo. Eu sou o melhor do mundo em falar errado. Não, não é. Você não é, tá? Eu te garanto. Como eu vi hoje, borboleta flamejante do Himalaia. Você não é o único escolhido. Tá? Você não é o único ruim. Tem gente muito pior do que você, assim como também tem gente muito melhor. Né? Mas, Tanhayanes, as pessoas são melhores e piores do que as outras? Depende do que, né? O Michael Phelps na natação é 1000 vezes melhor do que eu. E olha que eu nadei durante, sei lá, uns 13 anos. E até competia. Mas se eu entrasse na piscina com ele, eu perdi. Até pro Xuxa, né? Hoje em dia até para um pato eu perco. Mas a questão é essa. Você é bom no que você faz e quanto mais você faz, você vai ficando melhor. Tá com medo? Vai com medo, meu filho. Só para de botar essa sabotagem na sua frente. Dá o nome correto para as coisas. Tá? Se você não quer mandar, se você não quer arriscar, se você não quer divulgar você, o seu nome, seu produto, seja lá o que for, naquele teu grupo lá do condomínio, porque você tá e alguém vai se incomodar. Vai mesmo. Você pode ter certeza que muitas pessoas vão achar um saco você se divulgando. Você pode ter certeza absoluta. Mas, e se você divulgar e as pessoas gostarem? Sabe aquele negócio, o não você já tem? O não você já tem. Então agora eu vou atrás da humilhação. Cara, do chão não passa. Né? Pega isso como um outro exemplo. Você está precisando de dinheiro, aí você quer fazer um empréstimo. Né? Você precisa de 50 mil, 100 mil, 1 milhão, seja lá qual for a quantia, não importa. Quantos reais você tem agora na sua mão? 0. Você está querendo fazer empréstimo, você está com 0, certo? Então olha só, você está com 0 reais agora no total. E aí você quer dinheiros. Beleza. Se você for ao banco e pedir um empréstimo de 50 mil, 100 mil, 1 milhão, você não é ninguém. Tá? Você não tem bem nenhum, você não tem nada. Como é que você está me vendo aqui? Não sei, você está pegando o celular de alguém emprestado para ver. Você chegou lá no banco. Você falou, eu preciso de 50 mil, 100 mil, 1 milhão. Você entrou com 0 reais lá. Você pode sair
do banco com R$0. Você pode sair com 50 mil, 100 mil ou 1 milhão. Sim ou não? Sim. Sim, porque se você entrou com 0, a pior das hipóteses é sair com 0, porque o banco não vai virar para você e vai falar, não, pera, você está pedindo 50 mil? Ah, então paga aqui 10. Só porque você me pediu 50 mil, você vai sair com 10 mil negativo. Isso não acontece, meu filho. Quando você se divulga, quando você bota a cara aqui, o máximo que vai acontecer é você continuar sendo ninguém. Entendeu? Continua sendo ninguém. E tudo bem. Uma hora dá certo. O problema é que você quer que dê certo na primeira tentativa, né? Que aí volta a autossabotagem. Ah, cara, você tentou já uma vez, uma única vez, no pior horário possível, fazer alguma coisa lá que todo mundo falou, não faz nesse horário. Você foi lá e fez. E não deu certo. Que surpresa, né? Um total de 0 pessoas ficaram surpreendidas com o que não deu certo. Mas claro que não ia dar certo. Todo mundo te avisou, não avisou? Aí você foi lá teimoso e fez um negócio que não deu certo. E aí aquilo se torna uma verdade. Que erro. Não pode ser uma verdade. Não deu certo porque você sabia que não ia dar certo. E aí por que você fez sabendo que não ia dar certo? Porque você está se auto-sabotando. Você quer provar para você mesmo que não vai dar certo. Você vai lá e faz algo para se sabotar. Para fazer não dar certo. De verdade. Com consciência, com presença, com gosto. Você vai lá e fala, eu vou meter o pé aqui mesmo, vou fazer isso porque não vai dar certo e eu vou poder justificar daqui pro resto da minha vida que não dá certo fazer isso aqui. Agora me diga se não faz sentido e se você já não fez isso e quantas vezes você fez. Brincadeira, não precisa falar quantas vezes você fez não, porque eu não estou muito interessado nisso. Não, na verdade aqui é o seguinte, é para você refletir, para que isso não volte a acontecer. Ponto. Só isso. É você com você mesmo. Quem é a sua régua? Você. Pronto. Você não vai se comparar com o outro nesse ponto. Não dá para você se comparar com um cara que tem, 10 milhões de seguidores, nesse exemplo específico. Ele não fez uma live lá e já conseguiu isso tudo. Ele não fez uma postagem e conseguiu isso tudo. Ele não tirou uma foto na academia, botou uma musiquinha e da noite pro dia surgiram: olá, você acaba de conquistar 100 milhões de seguidores. Cara, não é assim que funciona, né, bicho? Vamos ser um pouco mais realistas, né? Não vamos viajar tanto na maionese. Beleza? Tempo esgotado. Vou atender. Compartilhe essa live se ela tiver feito, quer dizer, se ela tiver feito sentido, não, porque eu sei que ela fez. Então aproveite essa live e manda lá pro seu amiguinho, pra sua amiguinha, enquanto ela ainda está disponível. Por que você está falando tanto nisso, enquanto ela está disponível? Porque por enquanto ela está disponível. Depois ela não vai estar mais. Onde é que ela vai? Não sei. Mas ela não vai ficar disponível para sempre. Então, vai lá, aproveita, vai dar uma olhada. Meu psicólogo favorito. Obrigado. Ficou até sem graça. Eu sou muito tímido, a verdade é essa. Eu sou extremamente tímido, na moral. Mas aí a gente fala disso outro dia. Então compartilha essa live, tá? Daqui a pouco ela vai estar salva lá, mais tarde no canal do YouTube. Aproveita e coloque em prática isso. Pega aí uma coisinha que você está com vergonhinha, está com medinho, que você está se sabotando, vai lá e fala, cara, vamos ver o que vai acontecer. Experimenta. Depois você vem me contar aqui, vai falar, nossa, Antônio, só não deu certo, mas não ficou pior do que estava. Eu vou falar, eu sei. Ou então, nossa, Antônio, eu arrisquei e consegui. Fechei um contrato de 200 milhões de dólares. 0 probabilidade de novo, mas vai que, daí não sei, vai que eu tô falando com o Bill Gates 3 aí. E por último, que eu sei que não vai acontecer, eu fui lá, tentei e tô pior agora. Não vai acontecer, meu filho. Do chão você não vai passar. Beleza? Pessoal, agradeço imensamente a vossa presença, a vossa audiência. Nos vemos amanhã na próxima live do Dia Útil. Fiquem todos muito bem e tenham um excelente, seja lá o que você estiver fazendo, que seja excelente para você também. Até mais, pessoal.